Boa noite, pessoal. Estamos mais uma aula de contabilidade intermediária. Nós vamos abordar o tema hoje de ponto de equilíbrio. Tá? O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto em que a empresa não tem lucro nem prejuízo. Isto é o ponto de venda de mercadoria, o ponto em que toda a venda que a empresa fizer não vai gerar prejuízo para a empresa. Tá? Então, é um item dentro da contabilidade gerencial, né, o ponto de equilíbrio, né, que vai tornar a contabilidade como ferramenta. Tá? Então, o ponto de equilíbrio. Tá? Qual é a importância desse ponto de equilíbrio? Né? É um método, ele não é aceito para fins de análise externa, né? Então, tipo, análise do ponto de equilíbrio para financiamento, para empréstimo. Não. Isso não é. O ponto de equilíbrio é uma ferramenta interna, onde somente o administrador e o gestor da empresa consegue elaborar os cálculos de maneira a saber antecipadamente quanto de produto ele tem que vender durante o mês para começar a ter lucro. Tá? E quanto de dinheiro ele tem que ter no caixa dele para começar a ter lucro, para pagar todas as receitas, custos e despesas, para ter todas as receitas, pagar os custos e as despesas do mês. Tá? Então, o que o ponto de equilíbrio pega? Ele pega alguns elementos básicos. Então, você vai calcular uma margem de contribuição, você vai determinar com essa margem de contribuição o seu ponto de equilíbrio. Isso aí também vai te dar, dentro do ponto de equilíbrio, te dá uma margem de segurança e nós vamos saber também a alavancagem operacional. Tá? Bom, o que é a margem de contribuição? Tá? É um dos principais elementos. Nada mais é do que preço de venda menos os custos e as despesas variáveis. Tá? Então, pensa. Vocês vão pegar o preço de venda, tirar dele o custo do produto e as despesas variáveis, que variam de acordo com a quantidade produzida, né? Tudo em termos unitários, tá? Preço unitário, menos custo unitário, menos despesa variável unitária. Então, tirou esse valor, o que sobrou é chamado de margem de contribuição, popularmente chamado de lucro. Tá? Então, se você pega a receita, menos o custo e a despesa que teve para originar aquela receita, você tem um lucro. Okay? Então, a margem de contribuição nada mais é do que isso. É esse lucro de cada produto que vai servir para bancar todos os custos fixos da empresa. Tá? Bom, e o ponto de equilíbrio? Ele vai pegar os custos fixos, custos e despesas fixas, e dividir pelo valor dessa margem de contribuição. Então, esse custos e despesas fixas vai fazer com que você tenha uma posição de como está composto o custo da empresa, quanto de mercadoria a empresa tem que vender daquele produto para poder equilibrar, não ter lucro nem prejuízo, tá? Ou quanto ele precisaria ter em dinheiro para poder bancar toda a receita, custo de despesa, para não ter lucro nem prejuízo. Tá? Então, a margem de segurança, né, mostra quanto a empresa pode reduzir da receita sem ter prejuízo. Então, ele vai determinar o seguinte: quanto eu posso reduzir de lucro, da minha margem de lucro, por exemplo, se eu estou concorrendo numa licitação, tá, de um determinado produto, para mim garantir o contrato. Qual é o mínimo que eu posso chegar no preço?
Qual o preço mínimo que eu posso vender o meu produto para mim não ter prejuízo? Então, esse é o ponto de equilíbrio e essa é a margem de segurança. Tá? A margem de segurança é a variação do lucro sobre o ponto de equilíbrio. Alavancagem operacional, né? Quando nem todo o custo dentro da empresa, por exemplo, custo fixo é eternamente fixo. Não, o custo fixo ele pode variar também, só que ele não varia diretamente com relação ao produto. Então, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que a empresa trabalha com 2 turnos, 8 horas cada um. Então, a empresa trabalha 16 horas, beleza? Mas o dia tem 24 horas. Bom, então nessas 16 horas, ela produz 16 mil unidades. Então, 1.000 unidades por hora ela produz. Muito bem, beleza. Então, nessas 16 horas, eu tenho um valor fixo de custo trabalhista, um valor fixo de impostos trabalhistas. Vamos colocar só a parte de tributário trabalhista, tá? Né? Então, eu tenho lá um valor fixo para essas 16 horas. Mas, de repente, a empresa recebeu um pedido grande e vai trabalhar com mais um turno. O que vai acontecer? Os meus custos vão aumentar. Não diretamente proporcional. Então, às vezes, num momento assim, eu estou aumentando o meu turno e vou passar a produzir 24 mil peças ou produtos. Então, eu também vou ter um aumento de mais 50% nos custos? Não necessariamente, tá? Às vezes, os custos não alteram 50%. Ele pode alterar 20%, 30%, aumentar os custos em 20%, 30%, né? Tudo em função do que for, dos itens que forem usados nesse novo turno que vai ser criado. Tá? Então, você vai ter mais o quê? Mais funcionários. O que você vai fazer? Melhor pagar a hora extra ou melhor fazer um banco de horas ou melhor contratar pessoal? Tá, mas se ele fizer hora extra, ele vai ter um valor da hora extra que é acrescida em 100%, mais o adicional noturno. Mas, compensação, eu não vou ter mais gastos excedentes com o registro dele, porque ele já está ganhando a base e tal. Ou eu contrato novo pessoal, né? Que daí o valor da hora permanece o mesmo, eu só vou ter que pagar o adicional noturno, que é bem menor, né? Que em média é 5%. Então, é isso que vai ser analisado pelo gestor da empresa. Tá? Então, essa alavancagem operacional é dada dessa forma. Como a empresa vai gerir esse novo aumento. Tá? Então, essa nova despesa se vai fazer frente à sua ampliação de produção, em outras palavras. Tá? Bom, então, ponto de equilíbrio, né? Equivale ao lucro variável. Porque aqui, como eu estou dizendo aqui, patrimônio não é um equilíbrio, o ponto de equilíbrio é esse pontinho azul aqui, na balança. Okay? Então, esse é o meu ponto de equilíbrio. Então, esse é o meu ponto de equilíbrio, esse pontinho azul aqui. Ele vai equilibrar tanto a minha receita quanto a minha despesa para mim não ter prejuízo. Basicamente é isso. Tá? E dentro desse ponto de equilíbrio, né, nós temos esse gráfico aqui, que é o que simboliza bem o nosso ponto de equilíbrio. Tá ok? Então, pensa na seguinte situação. A relação é sempre volume de vendas sobre o valor dessas vendas. Tá? Então, nós temos essa primeira reta aqui, que é a reta dos custos fixos. Tá? Então,
custos fixos aqui. Depois, partindo já dos custos fixos, nós temos uma segunda reta, que são os custos variáveis. Bom, a soma dos custos fixos com os variáveis são os custos e despesas totais. Tá? E essa reta aqui da venda? Essa aqui é a reta da venda. Tá? A reta da venda parte do zero, obviamente. Se eu não vender nada, depois eu vendo 1, 2, 3, 4, 5 unidades, 1.000, 2.000, 5.000, etc. Em N unidades. Então, o ponto da reta, onde a reta das vendas cortar a reta dos custos variáveis, que são chamados custos totais, é o meu ponto de equilíbrio. Tudo que eu tiver acima desse ponto de equilíbrio aqui, eu chamo de lucro. Tudo que eu tiver para baixo desse ponto, eu vou ter prejuízo. Tá? Um prejuízo grande no início, depois vai reduzindo de acordo com o que for passado as mercadorias que eu estou vendendo. Tá? Mas esse ponto é o ponto de equilíbrio, quer dizer, até esse ponto, se eu atingir esse ponto, eu não ganhei e não perdi nada. Quer dizer, eu não tive lucro nem prejuízo. Eu paguei as minhas contas e paguei as minhas custos e despesas integralmente. Tá? O que exceder, obviamente, lucro. Tá? Então, o ponto de equilíbrio é onde a reta da receita, a linha da receita, cruza a linha do custo total. Tá? Para achar o ponto de equilíbrio, porém, precisa saber a margem de contribuição, qual é o valor da margem de contribuição. Então, como é que é a fórmula do ponto de equilíbrio? Primeiro, nós temos que achar a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Receita menos custos variáveis. Ok? Então, receita menos os custos variáveis, eu vou ter minha margem de contribuição aqui. No nosso exemplo, 35%. Isso quer dizer o quê? Para cada real que eu vendo, 35 centavos é minha margem de contribuição. Isso quer dizer o quê? A cada real que eu venda de produto, 35 centavos eu tenho para me pagar meus custos fixos. Então, minha margem de contribuição é 35, menos os custos fixos, 28, eu vou ter um resultado de R$7.000 aqui. No caso aqui eu tenho um lucro. Por quê? 65 mais 28 dá 93. Como eu faturei 100, eu ainda tenho 7 de lucro. Tá? E dentro do ponto de equilíbrio, nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, que é o que nós acabamos de explicar, que é o quê? É o mínimo que a empresa tem que fazer para pagar todos os seus custos e despesas, tanto fixas como variáveis, quanto indiretas e quanto diretas. Ok? Bom, a fórmula é essa. Ponto de equilíbrio contábil é igual ao custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Vamos colocando aqui em valores, né? No nosso exemplo lá. Então, o custo fixo é 28 dividido pelos 35% do nosso exemplo. Ponto de equilíbrio, 80. Então, se eu vender R$80.000, eu pago meus custos fixos, pago os custos variáveis e ainda me sobra 7. Quanto que eu vendi aqui? Ah, eu vendi 100. Eu vendi mais que o meu
custo e despesa. Então, automaticamente eu tive 7 de lucro. Então, 80 mil é o mínimo que eu tenho que ter. Aí eu vou colocar aqui, ó, 80 mil menos os custos variáveis para 80 mil, em termos de quantidade de unidades, né? Deu uma margem de contribuição de 28, que é o quê? 35%. 80 menos 52, 28. 28 com 28, que são meus custos fixos, igual a zero. Então, é o ponto de equilíbrio. Bom, ponto de equilíbrio econômico. O que é o ponto de equilíbrio econômico, pessoal? É aquele em que a empresa determina que ela quer um X valor de lucro. No nosso caso aqui, a empresa pediu 6 mil reais de lucro. Então, como é que vai ser feito isso? A empresa vai pegar o lucro e somar aos custos fixos. Percebam que a margem de contribuição é a mesma, não alterou. Porém, eu peguei meus custos fixos de 28 mil e somei mais 6 mil. Então, meu ponto de equilíbrio passou a ser 97. Mas era 80 antes, no anterior, por que foi para... tá vendo? Não era 80? Por que foi para 97? Porque a empresa exigiu, né, o dono, sócios, acionistas, enfim, exigiram 6 mil reais de lucro. Então, esses 6 mil aqui acresceu aos custos fixos, por isso que o valor aumentou e, consequentemente, a quantidade também aumentou. Mas vamos ver se bate, tá? Vamos pegar lá o total que eu tenho que ter na carteira, no meu banco depositado, para não ter prejuízo, considerando um lucro de 6 mil reais. Então, lá, 97 mil. Os custos variáveis é 65% de 97, deu 63, 142 e 86. Bom, margem de contribuição, 34 mil, que corresponde a 35%. Custo fixo ainda continua 28, olha o resultado, 6 mil. Esse 6 mil é o quê? É o lucro que a empresa pretendia ter aqui, ó. Então, ela já pretendia ter 6 mil de lucro e, de fato, teve 6 mil de lucro. Ponto de equilíbrio financeiro. Como o próprio nome já diz, pessoal, é o ponto de equilíbrio que representa a entrada e saída efetiva de dinheiro. Então, ele vai considerar aqui todas as saídas de dinheiro efetiva do meu caixa. Dentro dos custos e despesas, pessoal, nós vimos que tem algumas despesas que não saem o dinheiro do caixa. Tipo, fica lá como movimentação. Qual é essa diferença? Qual é essa modalidade, essa despesa? A depreciação. O que é a depreciação? Desgaste pelo uso do bem no serviço lá, né? Ou pelo tempo, pela obsolescência, etc. Então, mas o dinheiro não sai. Por quê? Porque é um valor que a empresa se apropria dele, descontando do total do produto comprado, do equipamento comprado, do veículo comprado, etc., para que ela consiga trabalhar normalmente. Tá? Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele despreza todos a depreciação, despreza a exaustão e despreza a amortização. Então, ele despreza depreciação, amortização e exaustão. Por quê? Porque não há saída de dinheiro efetiva nesse caso. É uma despesa que gerou de depreciação, exaustão e amortização, porém, não houve saída desse dinheiro para pagar essa despesa. É uma baixa contábil no valor patrimonial. Lembram disso? Então, é aqui que ele entra também.
Então, como é que fica o cálculo do ponto de equilíbrio? É a mesma coisa, a margem de contribuição continua sendo da mesma forma, que é o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. E aí, o ponto de equilíbrio financeiro ele vai ser da seguinte forma: custo fixo menos depreciações, amortização ou exaustão, e mais as dívidas do período. Quer dizer, tudo que a empresa absorveu de dívida do período. Como é que é feito isso? Bom, eu tenho lá 28 mil, que era o valor dos meus custos fixos, naquele nosso exemplo, menos 2 mil, que é o valor do meu minha depreciação no período, deu 14.285,71. Dividido, né? Eu vou apurar esse o resultado deu 14, né? Dividido, porque eu dividi ele por 35%. Então, fazer o quê? Para o ponto de equilíbrio financeiro, é 74 mil unidades, valor que eu tenho que ter no banco para não começar a ter prejuízo. O ponto de equilíbrio econômico, eu preciso de 97 mil. O ponto de equilíbrio contábil, eu preciso de 80 mil. Então, aqui eu coloquei como é que fica aqui uma verificação de resultado desse exemplo de 74 mil, né? Qual eu fiz no outro. Então, 74.285,71 é a receita, menos o custo variável, que é 48.285,71, que corresponde a 65%, igual a margem de contribuição, 26 mil, menos o custo de despesa dos 26, 9. Então, aqui nós temos o nosso DRE da seguinte forma. Toda a receita arrecadada aqui, 74 mil. 48, margem de contribuição é 26, os custos fixos foram 26. Por quê? O 28 menos os 2. Então, 26. Limitação da análise do ponto de equilíbrio, como eu tinha dito, é uma ferramenta, apesar de ser uma ferramenta, né? Esse coeficiente não é exato. Por quê? É possível algumas diferenças no decorrer do período, né? O custo fixo, às vezes, não é tão fixo. Como é que pode ser ocorrer essas diferenças, né? O custo fixo, às vezes, não é tão fixo. E se a empresa tiver mais de um produto? Né? E se houver desperdício? E se houver perdas? Né? Então, pode ocorrer oscilação dessa forma. E a outra análise resumida do ponto de equilíbrio é essa aqui. O ponto de equilíbrio contábil é o do meio, sempre. O ponto de equilíbrio financeiro desloca para menos e o ponto de equilíbrio econômico para mais. Então, o ponto de equilíbrio contábil é o meio exato. Se eu for para a direita, eu pago. Se eu for para a esquerda, eu pago. Ponto de equilíbrio mix é quando ocorre um mix de produtos, né? Quando você aplica a um produto, fica muito especificado, muito certo, né? Mas se você tem vários outros produtos, então, você vai ter que fazer o cálculo de cada um dos produtos, depois traçar uma média e etc. Tem uma formulazinha de como fazer isso e tem uma legislação pertinente aqui. Bom, aí eu tenho o ponto de equilíbrio. Como que eu calculo meu ponto de equilíbrio em unidades, né? Então, custo fixo dividido pela somatório da margem de contribuição unitária pelo volume de vendas do produto. Dividido tudo pelo volume de vendas também. Nossa. Beleza. Mas como é que a gente resolve isso, pessoal? Simplesmente, custo fixo dividido pela margem de contribuição. Você já vai achar
ou quantos produtos você tem que ter para poder vender. Simples assim. O mesmo acontece com o ponto de equilíbrio fixo. E que nós vamos trabalhar com os benefícios do ponto de equilíbrio. A utilização do ponto de equilíbrio, consequentemente, entre receita e venda, custo, torna indispensável a utilização como um apoio, um instrumento de apoio gerencial, podendo fornecer informações variadas que serão na sequência descrita. Então, eu vou descrever aqui para vocês. Diz que a utilização a análise dos conceitos do ponto de equilíbrio tem como objetivo auxiliar as funções de planejamento e a tomada de decisões por parte da empresa, por parte da política gerencial da empresa. Tá? O ponto de equilíbrio, através do ponto de equilíbrio, os gerentes podem desenvolver modelos de planejamento para avaliação das alternativas da empresa. As mudanças de lucratividade, você consegue detectar também equilíbrio. E as alterações, as decisões que o ponto de equilíbrio subsidia, podem ser assim relacionadas. Alteração do mix de venda, tendo em vista o comportamento do mercado, alteração da política de venda em relação ao lançamento de novos produtos. Você pode lançar ou não novos produtos, depende se você tem. Se tiver demais interferências, ou ajuda a você a planejar um desconto, ajuda você a calcular qual o mínimo de lucro que você pode ter, para trabalhar com o lote econômico, o ponto de equilíbrio também determina a quantidade de matéria-prima, se ela aumentar o preço, o que vai acontecer com o seu produto, se você tiver falta dessa matéria-prima, você produzir menos, até que limite você pode chegar, E é uma ferramenta útil para o planejamento das vendas também. Enfim, esse é o nosso ponto de equilíbrio. Então, deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo aqui. Vou trabalhar com vocês o ponto de equilíbrio na tabela, do exercício que nós vamos realizar. Deixa eu só abrir o meu Excelzinho aqui. Muito bem. Bom, primeiro passo aqui, pessoal, como a gente já havia dito, é calcular a margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição aqui? Como o próprio nome já diz, margem de contribuição é o preço de venda menos os custos variáveis. Então, eu dei aqui para vocês já, o preço de venda, o custo variável e o custo fixo. Dei também o valor da depreciação e dei também o valor do lucro esperado. Então, eu quero uma depreciação foi R$1.000 e o lucro esperado 15 mil. Então, como é que nós vamos calcular esse nosso exercício? Primeiro, a margem de contribuição, saber quanto que o produto agrega de valor à minha empresa. Como é que é feito isso? Preço de venda menos os custos variáveis. Então, preço de venda,
5 menos 3,80. Quanto eu vou ter de margem de contribuição? 120. Bom, agora eu quero saber o ponto de equilíbrio contábil. Então, eu vou pegar custo fixo e dividir por 1,20. Não, mas deu 41.666 o quê? Unidades. Então, como é que eu acerto essa unidade? Unidade não pode ter quebrado. Então, eu arredondo ela. Lembre-se, nessa primeira divisão do ponto de equilíbrio, vai sair o valor unitário. Por quê? Porque eu peguei o custo fixo e dividi pela margem de contribuição unitária. Então, ele vai me dar quantos, qual é a unidade de produto que eu tenho que vender para começar a ter lucro, hein? Então, não existe uma unidade de 0,67%. Ou você vende o inteiro, ou não vende nada. Não tem metade, não tem um terço, não tem nada disso. Então, a gente considera sempre arredondando para cima. Aquela regrinha de arredondamento nossa, né? 6, tá vendo? 67, 6, maior que 6, arredonda 1 a 5. Menor que 5, permanece como está. A gente despreza. Então, maior que 5, aumenta 1. Menor que 5, despreza. Próximo, a minha margem de contribuição. A minha receita total, desculpa. Minha receita total, considerando esse ponto de equilíbrio. Então, eu vou pegar os 41.667 vezes 5. Para saber o quê? Se vai estar certo a minha conta. Então, olha lá. Deu 208 mil. Então, quanto eu vou ter de custo variável? Como é que é o custo variável? A quantidade vezes o 3,80. Custo fixo já é dado lá em cima. Então, meu custo total, 208, 334,60. Percebe que aqui, por estar multiplicando ali, eu tenho uma diferencinha aqui, né? Alguns reais, deu 40 centavos de diferença. Por que esses 40 centavos? Para dar o arredondamento que nós fizemos aqui. Se não tivesse o arredondamento, tinha batido. Então, o ponto de equilíbrio contábil é 41.667 mercadorias. Ponto de equilíbrio financeiro. O que é mesmo financeiro, pessoal? É o que não ocorre saída de dinheiro. Mas, vamos lá. Então, eu vou pegar 50 mil que é o meu custo fixo, menos minha depreciação, e esse valor eu vou dividir pela minha margem de contribuição. Então, deu 48.833,33. O quê? Unidades. Como não posso ter quebrado, automaticamente, 40.833. Lembra a regrinha? Se a casa decimal for maior que 5, eu aumento. Se for menor que 5, eu desprezo. Total do meu faturamento. Vou faturar 204.165. E qual o total da minha dívida? 204.165,40.
Próximo é o ponto de equilíbrio econômico, é aquele que eu quero o quê? Eu quero um valor de lucro. Então, eu vou pegar custo fixo mais o lucro. Perceba que o custo fixo é 50. Tem 15 aqui de empregado aqui, tá? Que ele quer de aumento de lucro. Então, total do meu custo fixo é 50 mais 15, 65. Então, vamos lá. Por ser dízima também, eu faço o arredondamento. Receita total, ponto de equilíbrio econômico, menos o ponto de vista, vezes o ponto de vista, minha receita total. Os honorários. Bom, então, eu peguei meu valor total que eu achei para aposentadoria, para manter o ponto de equilíbrio, né, dessa nossa equação, de aposentadoria eu viajei agora, né, para manter esse ponto de equilíbrio. Então, eu pego o meu ponto de equilíbrio vezes o meu custo variável e aqui no econômico e mais a margem de lucro, é claro, né? Econômico, isso. Então, aqui está feito. Deixa eu ver. Bom, então é isso. Estou interrompendo a gravação e voltamos na aula.